Olá, nesta aula de hoje vamos falar sobre Gramsci e os intelectuais. Antônio Gramsci foi um intelectual socialista do Partido Comunista Italiano, foi preso nos anos 30 pela polícia de Mussolini e foi condenado à prisão há mais de 20 anos. Na prisão ele trabalhou copiosamente sobre vários temas, dentre eles a questão dos intelectuais. A prioridade do Gramsci, como marxista, era a questão da superestrutura. O Gramsci, o que é que ele vai fazer? Ele vai ser um teórico marxista que, ao mesmo tempo que é marxista, ele vai ampliar o pensamento de Marx, considerando inclusive a experiência dele nas lutas operárias. E Gramsci vai perceber que o confronto direto para a mudança da sociedade não teria apresentado muito resultado. E o que ele vai perceber também é que é necessário considerar a superestrutura como fundamental para a transformação da sociedade. Se essa superestrutura que envolve a cultura, a ideologia, as leis, por exemplo, ela tem na classe hegemônica, na classe que domina a sociedade, todo o controle da sociedade, o Gramsci vai considerar que, a partir dessa capacidade do indivíduo, utilizando essa ideologia, utilizando a superestrutura, é possível transformar a sociedade, usar inclusive mecanismos do Estado, espaços do Estado, para transformar esse Estado num Estado voltado para as necessidades da classe trabalhadora. Então, Gramsci não acreditava numa transformação brusca da sociedade, mas uma transformação paulatina que se daria exatamente ocupando os espaços da superestrutura. Então, no Caderno dos Cáceres, que foi uma das grandes produções do Gramsci, ele vai produzir uma obra sobre os intelectuais e a cultura. No capítulo 2, melhor dizendo, no volume 2 do caderno 2 do Cáceres, temos essa temática dos intelectuais. A temática é exatamente os intelectuais, o princípio educativo e o jornalismo. Nesta aula nós vamos falar da questão dos intelectuais, o que o Gramsci tem a nos dizer sobre os intelectuais. Antes da gente falar sobre os intelectuais, eu vou apresentar para vocês os conceitos centrais do Gramsci, que ele elabora a sua teoria para a transformação da sociedade. Os conceitos de superestrutura, que equivale exatamente à cultura, às leis, aquilo que está acima do material, da base material, que está nas ideias. O conceito de intelectual orgânico, esse conceito significa que todo grupo social, toda camada social, todo grupo social que pertence exatamente ao modo de pensar que tem sua especificidade, ele gera também o seu intelectual orgânico. Por exemplo, se o empresário ele vai pensar a partir das necessidades da sua classe para desenvolver a sociedade, desenvolver as empresas, a relação com a sociedade, a classe trabalhadora, por sua vez, também vai ter o seu intelectual orgânico. O conceito de hegemonia é o conceito do poder que se exerce de um grupo sobre os demais. Na sociedade capitalista, por exemplo, o Estado dirigido pela classe burguesa tem a hegemonia sobre a maioria da sociedade, o que implica em regras, em leis, em normas, em todo um aparato institucional e burocrático para garantir os interesses da classe burguesa. O Gramsci também trabalha com o conceito de bloco histórico, que ele leva em consideração a sociedade dividida em classes, a classe capitalista e a classe dos trabalhadores, e isso vai formar dois blocos fundamentais: a classe que quer permanecer no poder, que é a classe burguesa, e a classe que vai lutar para transformar essa sociedade. E é nesse ponto da superestrutura, com os intelectuais orgânicos, voltado para as necessidades da classe trabalhadora, que o Gramsci vai elaborar sua teoria. O conceito de sociedade civil, o Gramsci vai levar em consideração a sociedade organizada, principalmente a parte que não pertence ao Estado, ao privado. E o conceito de sociedade política está mais relacionado ao Estado.
aos partidos políticos e ao Estado. Então vamos focar aqui sobre os intelectuais. Para Gramsci, os intelectuais significam exatamente o quê? Um grupo autônomo, independente, ou cada grupo social que tem sua própria categoria especializada de intelectual. Nesse sentido, a partir dessa categoria especializada, vai se criar um mecanismo para colocar em prática o que se pensa sobre a organização da sociedade. Todo grupo social, na opinião de Gramsci, nasce no terreno originário de uma função essencial no mundo da produção econômica, cria para si, ao mesmo tempo, organicamente, uma ou mais camadas de intelectuais. É interessante essa palavra organicamente que o Gramsci utiliza, porque ele quer dizer exatamente, olha, você pertence a um grupo, por exemplo, ao mundo empresarial. Então você vai pensar dentro da lógica, da perspectiva empresarial. Se você pertence à classe trabalhadora, notadamente você deve pensar na sua classe, nas suas condições de classe frente à classe burguesa. Então, está trabalhando para sobreviver, mas precisa conhecer os mecanismos de funcionamento dessa sociedade se quiser transformar para uma sociedade melhor voltada para os interesses da classe trabalhadora. A camada de intelectuais da homogeneidade e consciência nos campos econômico, político e social. Se a gente pensar bem, a camada de intelectuais burgueses, por exemplo, que instituiu a sociedade, o capitalismo no Ocidente, vamos ter todas as instituições, todas as organizações sociais, todas as empresas, a administração, o comércio, os bancos, voltado exatamente para os interesses dessa classe burguesa a partir dos seus valores e das suas ideias. Então, é sabendo disso que é possível exatamente usar determinados mecanismos de espaço para a transformação da sociedade. O Gramsci, assim como Marx, ele não aceita o Estado que corresponde a um Estado capitalista, um Estado voltado para garantir a exploração e a perpetuação da classe burguesa no poder. Então, Gramsci vai perceber que, utilizando determinados espaços do Estado, principalmente a cultura, as ideias, a escola, por exemplo, é possível transformar esse Estado num Estado democrático, num Estado ampliado, voltado para os interesses da classe trabalhadora. O empresário capitalista cria consigo o técnico da indústria, o cientista da economia política, o organizador de uma nova cultura, de um novo direito. Se a gente pensar bem, podemos ter como exemplo as escolas e as universidades, principalmente as universidades privadas, mas as universidades públicas também ditadas pelos interesses do mercado. Você vê que as disciplinas, a grande parte das matérias que são desenvolvidas na universidade estão diretamente relacionadas às necessidades, às demandas do mercado, ou seja, a partir dos princípios capitalistas. Isso não impede de conhecer essa universidade e buscar os mecanismos para transformar esse Estado num Estado democrático, o mais democrático possível. Pelo menos uma elite de empresários deve possuir capacidade de organizar a sociedade em geral, em todo o seu complexo organismo de serviços, até o estatal, a fim de criar as condições mais favoráveis para a própria classe. É isso que a classe burguesa faz que domina toda a educação, todo o sistema educacional. Os intelectuais orgânicos, que cada nova classe cria e elabora em seu desenvolvimento progressivo, são, na maioria dos casos, especializações de aspectos parciais da atividade primitiva do tipo social novo que a nova classe deu. Então, o que o Gramsci está mostrando é que, se existe um intelectual orgânico de uma classe, esse intelectual vai trabalhar para essa classe.
Se vai buscar novas perspectivas de sociedade, então vai trabalhar dentro dessa perspectiva que atenda os interesses da classe. Os senhores feudais eram detentores de uma particular capacidade técnica, militar, e é precisamente a partir do momento em que a aristocracia perde o monopólio desta capacidade que se inicia a crise do feudalismo. Aí o Gramsci está mostrando que a crise do feudalismo, passagem do feudalismo para o capitalismo, vai se dar principalmente com a decadência da parte intelectual que atendia, que servia aos interesses da classe burguesa, da classe aristocrática. Todo grupo social encontrou categorias intelectuais pré-existentes. Então, todo grupo social vai ter categorias de intelectuais. À medida que tem novos grupos, temos também novas categorias de intelectuais que vai levar em consideração o que existia anteriormente e o que precisa ser transformado. A mais típica destas categorias intelectuais é a dos eclesiásticos, que monopolizaram durante muito tempo alguns serviços importantes, por exemplo, a ideologia religiosa, a filosofia, a ciência da época, a escola, a instrução moral, a justiça, a beneficência, a assistência, etc. Podemos tomar como exemplo, no Ocidente, você vê que as instituições sociais elas têm base no cristianismo. Durante a Idade Média, predominou o pensamento religioso que controlava, inclusive, o conhecimento. Tem até um livro que também virou filme, a partir dele, chamado O Nome da Rosa, que podemos ver muito bem essa relação do controle do conhecimento pela classe dos monges, né? pelos monges, pelos mosteiros, pela classe que ali dominava. A categoria dos eclesiásticos pode ser considerada como uma categoria intelectual organicamente ligada à aristocracia fundiária. Então, a categoria dos eclesiásticos estava diretamente relacionada a essa classe intelectual, essa categoria intelectual orgânica ligada à aristocracia fundiária que predominou por muito tempo no feudalismo. Essa categoria dos eclesiásticos era juridicamente equiparada à aristocracia, com a qual dividia o exercício da propriedade feudal. Dividia o exercício da propriedade feudal da terra e o uso dos privilégios estatais ligados à propriedade. Então, observa, uma classe, essa classe que controlava o feudalismo, que controlava a sociedade, vai construir os mecanismos para a sua perpetuação. Então, a classe, os intelectuais que atendia a essa aristocracia é o que vai fazer com que permaneça o máximo possível essa forma de organização de sociedade. O monopólio das superestruturas por parte dos eclesiásticos não foi exercido sem luta e sem limitações. Inclusive, quando a classe burguesa ela assume o poder, ela já assume a partir exatamente de vários processos que vão ocorrendo na sociedade, quando, primeiramente, os comerciantes que lutam pela liberdade política, liberdade econômica, liberdade religiosa, e que vamos ter os industriais, os empresários que vão surgir também dessa classe e que vai impor agora os seus interesses, o seu conhecimento, a sua forma de organização de sociedade. E aí vai se instituir com a Revolução Francesa o Estado chamado Estado de Direito. Vamos ter todas as instituições, a partir daí, modernizadas dentro dos princípios burgueses. A universidade vai estar presente nessa perspectiva burguesa. Assim foi nascendo a aristocracia togada, com seus próprios privilégios, bem como uma camada de administradores, cientistas, teóricos, filósofos, eclesiásticos, etc. Quando a gente lembra aqui dessa classe togada,
nesse momento histórico do Brasil, fica muito visível a figura dos ministros do Supremo Tribunal Federal, ou melhor dizendo, todo o STF, o Supremo Tribunal Federal, que ainda cada membro ali, cada ministro usa as togas. Isso vem exatamente desse contexto histórico, dessa contextualização histórica, uma simbologia muito forte que vai, inclusive, até hoje se fazer presente e ter domínio na sociedade. Não por acaso que os cursos de direito, de medicina e de engenharia, em geral, até hoje têm o predomínio dos filhos da elite, e que assumem os cargos e que assumem as suas ideias, as suas formas de pensar o mundo, para dar continuidade a essa forma de pensar o mundo. Todos os homens são intelectuais, mas nem todos têm na sociedade a função de intelectuais. Aqui o Gramsci está mostrando que todo ser humano é intelectual. Existem os níveis de intelectuais, mas todo ser humano que pensa, até um trabalhador que faz uma atividade simples, ele é um intelectual quando ele pensa no que ele está fazendo, no que ele pode fazer. Mas é claro que no processo de desenvolvimento da sociedade capitalista vamos ter as especializações, e essas especializações elas vão ter um caráter mais forte em relação a digamos, um intelectual simples, um cidadão comum. Formam-se assim, historicamente, categorias especializadas para o exercício da função de intelectual. E a escola e a universidade vão ser as instituições fundamentais para o desenvolvimento dessa formação de intelectual e para a organização de uma sociedade voltada para os princípios da classe burguesa. Uma das características mais marcantes de todo grupo que se desenvolve no sentido do domínio é sua luta pela assimilação e pela conquista ideológica dos intelectuais tradicionais. Então, uma das características mais marcantes de todo grupo que se desenvolve no sentido do domínio é sua luta pela assimilação e pela conquista ideológica dos intelectuais tradicionais, porque é a partir do momento que a classe assume o poder, que tem sua intelectualidade para servir aos seus interesses, às suas necessidades, à sua forma de pensar, então vamos ter essa conquista ideológica. Então, o tempo todo vamos ter um confronto. Quem está no poder vai buscar manter com seus intelectuais uma organização de sociedade de acordo com seus princípios, com seus valores. Aquele que está sendo dominado, que está sob a hegemonia, por exemplo, da classe burguesa, no caso do capitalismo, vai lutar para transformar essa sociedade, principalmente quando ele toma consciência da classe que pertence, da exploração que vive, e busca os mecanismos para a transformação da sociedade. Na opinião do Gramsci, esses mecanismos para a transformação da sociedade vão estar presentes na superestrutura, na cultura, na universidade. É exatamente essa perspectiva que o Gramsci nos oferece para a transformação da sociedade capitalista para uma sociedade mais justa. A assimilação e conquista, que são tão mais rápidas e eficazes quanto mais o grupo em questão for capaz de elaborar simultaneamente seus próprios intelectuais orgânicos. Então, na opinião do Gramsci, quanto mais a classe trabalhadora se mostrar organizada, mais vai ter os seus intelectuais orgânicos capazes de pensar uma sociedade melhor, lutar para a transformação dessa sociedade. A escola é o instrumento para elaborar os intelectuais de diversos níveis. Evidentemente que numa escola baseada nos princípios liberais, no princípio do capitalismo, vamos ter uma escola voltada
para a garantia dos interesses da classe hegemônica, da classe que está no poder. A complexidade da função intelectual nos vários estados pode ser objetivamente medida pela quantidade de escolas especializadas e pela sua hierarquização. Nós temos na organização da nossa sociedade atual toda essa divisão, essa fragmentação, essa estratificação, essa hierarquização. A ideia de meritocracia criada pelas elites é muito clara nessa perspectiva aí da classe burguesa. A industrialização de um país se mede pela sua capacidade de construir máquinas que construam máquinas. Aí o Gramsci está pensando na autonomia. Se você tem a capacidade de construir máquinas, que a partir dela constrói novas máquinas, então você não vai ficar dependente. Aí eu penso no Brasil de como as nossas riquezas, de como a nossa ciência, como o nosso conhecimento está sendo entregue aos estrangeiros, principalmente aos Estados Unidos. Para a mais refinada especialização técnico-cultural, não pode deixar de corresponder à maior ampliação possível da difusão de instrução primária e o maior empenho no favorecimento do acesso aos graus intermediários de maior número. Uma maneira de garantir que se formem cada vez mais intelectuais para gerir, administrar a organização da sociedade conforme os interesses do grupo que está no poder. A elaboração das camadas intelectuais na realidade concreta não ocorre num terreno democrático, abstrato, mas segundo processos históricos tradicionais muito concretos. Então, evidentemente que se temos uma sociedade dividida em classes, vamos ter também intelectuais que vão se dividir nas suas formas de pensar. Uns para manterem o que está a seu favor, como também outros para transformar essa sociedade. Aqueles que estão subordinados a uma hegemonia e que se sentem prejudicados, vão usar os seus intelectuais orgânicos para transformar essa sociedade. Formaram-se camadas que tradicionalmente produzem intelectuais e elas são as mesmas que, com frequência, especializaram-se na poupança, entre aspas, isto é, na pequena e média burguesia fundiária e alguns estratos da pequena e média burguesa urbana. Então, a partir desta frase do Gramsci, é importante a gente imaginar como a sociedade ela foi estruturada ao longo do tempo, como as cidades, até as pequenas cidades, desde as pequenas cidades às grandes cidades, vamos ter toda uma organização de especialistas baseada nos princípios, nos valores e nos interesses de quem organizou essa sociedade, de quem se colocou, quem se instituiu no poder. Se temos uma sociedade baseada na colonização, evidentemente que os intelectuais dessa classe vão trabalhar para a manutenção desse tipo de sociedade. A relação entre os intelectuais e o mundo da produção não é imediata, como ocorre no caso dos grupos sociais fundamentais, mas é mediatizada em diversos graus por todo o tecido social, pelo conjunto da superestrutura, do qual os intelectuais são precisamente os funcionários. Então, essa relação direta entre os intelectuais e o mundo da produção é o que vai fazer um tipo de sociedade conforme a que nos apresenta. Se temos uma classe hegemônica com seus interesses, ela vai fazer de tudo para manter uma estrutura que se perpetue cada vez mais. Podem-se fixar dois grandes planos superestruturais, segundo o pensamento do Antônio Gramsci. O que pode ser chamado de sociedade civil, que é formado pelo conjunto de organismos
vulgarmente designado de privados, e o da sociedade política ou Estado. Então, temos a sociedade civil e a sociedade política, que vai pertencer ao Estado. Os intelectuais são os prepostos do grupo dominante para o exercício das funções subalternas da hegemonia social e do governo político. A hegemonia se dá, primeiro, pelo consenso espontâneo. Esse espontâneo Gramsci ele coloca entre aspas, porque se você tem uma classe que domina, que subordina uma maioria, evidentemente que essa maioria, se ela não encontra força suficiente ainda para a transformação dessa sociedade que está sendo subjugada, então vai consentir até como uma forma, como uma estratégia de mudança. Então, qual seria a mudança? Como poderia acontecer essa mudança? É o que o Gramsci propõe. A partir do momento que você conhece essa superestrutura, o seu funcionamento, os mecanismos do Estado, e você vai utilizar esses espaços existentes no Estado com a sociedade civil, e aí você pode transformar esse Estado. Então, vai ser uma transformação paulatina. Por exemplo, um partido político como um partido dos trabalhadores, que tem um viés de esquerda, mesmo com suas falhas. A partir do momento que utiliza o Estado para a garantia de políticas sociais, de políticas públicas voltadas para atender à necessidade da maioria da população, então nós temos exatamente aí um princípio gramscista, que é exatamente usando os espaços para transformar esse Estado num Estado ampliado, num Estado voltado para a justiça social e para a democracia. O segundo ponto é do aparelho de coerção estatal que assegura legalmente, entre aspas, a disciplina dos grupos, que não consentem nem ativa nem passivamente, mas que é constituído para toda a sociedade, na previsão dos momentos de crise, no comando e na direção nos quais desaparece o consenso espontâneo. É a relação direta do Estado com, por exemplo, os movimentos sociais de esquerda, quando, inclusive, criminalizam os militantes, criminalizam os grupos de esquerda, para manter o status quo. A formação em massa estandardizou os indivíduos na qualificação intelectual e na psicologia, determinando os mesmos fenômenos que ocorrem em todas as outras massas estandardizadas. Então, vamos pensar, por exemplo, nessa questão aí, numa escola pública, uma escola para todos, uma escola para a massa. Só que essa escola vai ser baseada nos princípios liberais, no caso, um domínio burguês. Então, você vai, essa classe intelectual burguesa vai exatamente usar dos espaços da escola, das instituições, das organizações educacionais para a manutenção do status quo a serviço da classe burguesa. Os intelectuais do tipo urbano cresceram junto com a indústria e são ligados às suas vicissitudes. O Gramsci destaca os intelectuais entre intelectuais urbanos e intelectuais rurais. Os rurais são voltados mais para a tradição, para o tradicionalismo. Já os urbanos, voltados mais para o desenvolvimento do capitalismo, o desenvolvimento da indústria, e aí uma dinâmica de sociedade voltada para os princípios do capitalismo moderno. Na média geral, os intelectuais urbanos são bastante estandardizados, né? E são divididos em várias partes. Os intelectuais do tipo rural são, em grande parte, tradicionais, ligados à massa social do campo e pequena burguesa, de cidades ainda não elaboradas e posta em movimento pelo capitalismo. O intelectual rural, segundo Gramsci, põe em contato a massa camponesa
com a administração estatal ou local, por exemplo, os advogados, os tabeliães, etc. E por essa mesma função, possui uma grande função político-social, já que a mediação profissional dificilmente se separa da mediação política. Nós percebemos muito claro nas cidades, o controle das cidades, principalmente pelas famílias tradicionais. No campo, o intelectual, por exemplo, o padre, o advogado, o professor, o tabelião, o médico, etc., possui um padrão de vida médio superior, ou pelo menos diverso daquele do camponês médio, e representa, por isso, para este camponês, um modelo social a ser seguido para sair de sua condição e melhorar. Então, significa os valores burgueses, os valores urbanos, capitalistas, se colocando superior aos valores do campo, aos valores do camponês, a cultura camponesa. Todo o desenvolvimento orgânico das massas camponesas, até um certo ponto, está ligado aos movimentos intelectuais e também dele depende. Se não tiver esse intelectual orgânico também do campo, não vai ter movimento algum, não vai ter mudança nenhuma. O caso é diverso para os intelectuais urbanos. Os técnicos de fábrica não exercem nenhuma função política sobre suas massas instrumentais, porque no urbano você tem uma questão mais complexa. Você tem, inclusive, por exemplo, se você tem as especializações, você tem os técnicos que têm também o seu conhecimento, sua experiência e, de certa forma, até pode se colocar acima de um profissional qualificado numa universidade, dependendo da experiência dele. O ponto central da questão continua a ser a distinção entre intelectuais, como uma categoria orgânica de cada grupo social fundamental, e intelectuais como categoria tradicional. Nós temos intelectual urbano, intelectual rural. O intelectual urbano ele vai estar mais voltado para essa perspectiva desenvolvimentista. O intelectual rural vai estar voltado para a manutenção do status quo de acordo com a sua tradição. E Gramsci vai falar também sobre o partido político, que vai ter uma função também como um intelectual, uma função praticamente de um Estado. O que torna o partido político em relação aos problemas dos intelectuais? Ou melhor, o que se torna o partido político em relação ao problema dos intelectuais? Para alguns grupos sociais, o partido político é nada mais do que o modo próprio de elaborar sua categoria de intelectuais orgânicos. O que é um partido político? O partido político vai ser exatamente uma instituição que vai elaborar o seu plano de governo, por exemplo, suas metas, tem suas ideias, tem sua bandeira para a organização de uma sociedade. E numa sociedade democrática, onde as pessoas podem votar, escolher os seus representantes, o partido político ele vai representar a ideologia de um grupo. Então, o partido político patrimonial, por exemplo, patronal, melhor dizendo, ele vai defender os interesses dos proprietários, no caso dos partidos de direita. Os partidos de esquerdas vão trabalhar no sentido de defender os interesses e necessidades dos trabalhadores. O partido político, para todos os grupos, é precisamente o mecanismo que realiza na sociedade civil a mesma função desempenhada pelo Estado de modo mais vasto e mais sintético. Aqui o Gramsci está mostrando, olha, o partido político tem uma função, inclusive, como um Estado. Ele vai organizar, a sociedade, ele vai apontar metas, apontar princípios, ter uma carta-programa para atender os interesses de um grupo. Bom, essa aula foi baseada no caderno do Cáceres, no volume 2, apontamento e notas dispersas para um grupo de ensaios sobre a história dos intelectuais. Nesse caderno do Cáceres tem também os intelectuais, o princípio educativo, o jornalismo
Então, está aí a contribuição do Gramsci sobre os intelectuais. Na verdade, grande parte da obra do Gramsci ele vai tratar dos intelectuais. Na sequência desse volume aí, o Gramsci trabalha inclusive a questão da escola, propõe inclusive como a escola pode ser organizada para atender os interesses da classe trabalhadora. E aí, inclusive, ele propõe, por exemplo, a escola de tempo integral, que nós tivemos no Brasil, com as ideias propostas por Darcy Ribeiro, por Anísio Teixeira, e que, lamentavelmente, essa escola de tempo integral ela tem sido ignorada. Nós temos apenas alguns pontos, mas não temos essa escola de tempo integral de maneira mais ampla. Bom, essa foi a nossa aula sobre Gramsci e os intelectuais. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê o like e se inscrevam no nosso canal para semanalmente acompanhar as nossas aulas de sociologia, de política e de atualidades. Até mais ver. Completely